Bom dia, irmãos, a paz do Senhor para todos. Nós estamos aqui em mais uma aula, da nossa EBO e estamos completando, o capítulo de Romanos. Nós vamos estudar o capítulo 13 de Romanos. Então, vamos orar para a gente começar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, ó Pai, por podermos estar aqui, Senhor, mais uma vez estudando a Tua Palavra, Senhor, aprendendo mais de Ti, Pai. Nós te pedimos, Senhor, venha nos clarear, ó Pai, a mente, venha iluminar as nossas mentes, para que possamos aprender mais da Tua Palavra, aprender mais de Ti, Senhor. Ah, Deus, ajuda-nos, ó Pai, neste momento, ó Pai, para que possamos crescer espiritualmente, ó Pai, e ser edificados pela Tua Palavra, Senhor. Toma cada pessoa que estará assistindo, ó Pai, nós entregamos cada um em Tuas mãos. Muito obrigado, ó Pai, é o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, o apóstolo Paulo, nós vimos que no capítulo 12, com a aula do irmão Leandro, que ele falou do cristão como cidadão e como ele viver dentro da igreja, nos seus relacionamentos com os irmãos. No capítulo 13, Paulo vai falar sobre o cristão vivendo no mundo como cidadão no mundo secular, como praticar o cristianismo nesse mundo, no mundo secular, no político e cotidiano. O cristão, ele é um cidadão de dois mundos, de duas ordens. Então, Paulo vai dizer, igual como Jesus falou, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Ou seja, nós temos responsabilidades espirituais, mas também temos responsabilidades diante do mundo que vivemos. O capítulo 13 é um capítulo mais completo que vai falar sobre política, e é um capítulo muito rico, que ele vai falar sobre esse assunto. Então, a gente vai ler... Paulo ele vai falar sobre 3 relacionamentos nesse capítulo 13. Ele vai falar do nosso relacionamento, nesse mundo com as autoridades, do nosso relacionamento com a lei e o nosso relacionamento com o tempo. Esse capítulo foi dividido em 3 partes. E nós vamos ler cada parte, tá? Primeiro a gente vai ler no capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 7, que vai falar, o título diz assim, a obediência às autoridades. Ele diz assim, que todos estejam sujeitos às autoridades superiores. Desculpa. Porque não há autoridade que não procede de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem e você terá louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar quem pratica o mal. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. É por isso também que vocês pagam imposto, porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Paguem a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Quando Paulo vai falar sobre
Autoridades superiores, no capítulo 13, ele está se referindo ao Estado, com seus representantes oficiais. Paulo não vai defender nenhum governo, mas ele afirma que esse governo, ele é uma instituição divina. Ou seja, é Deus quem levanta cada governante. Deus é quem levanta reis e depõe. É Ele quem coloca no trono aqueles que governam e os tira do trono. É Ele quem governa o mundo e faz isso mediante as autoridades constituídas. Deus é Deus de ordem e não de desordem. Ele instituiu o governo e não a anarquia. Ou seja, a gente precisa entender que toda autoridade ela vem de Deus. Se a gente entende que Deus é o dono de tudo, que Ele está em tudo, que Ele tem tudo em suas mãos, Ele que governa o mundo com suas mãos. Então, até mesmo as autoridades, elas são colocadas por Deus. É Deus quem coloca elas ali, é Deus quem permite. Elas estão ali a serviço de Deus. Nesse ponto, existem 4 verdades básicas que são abordadas pelo apóstolo. A primeira vai falar da origem da autoridade, que a autoridade, ela procede de Deus. Veja só no versículo 1 que Paulo vai dizer, que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por eles instituídas. A gente vê que Paulo confirma isso que a gente está falando. Né? Segundo, o compromisso que o cristão tem em obedecer à autoridade. Né? Paulo já começa lá, que todos estejam sujeitos a autoridades superiores. Bom, essa sujeição é uma submissão que a gente precisa ter nas autoridades, porque se a gente reconhece que a autoridade é imposta por Deus, então a gente precisa se sujeitar às autoridades, obedecer. É claro que essa sujeição, ela não é uma coisa imposta que a gente não, mesmo que a gente veja erro, a gente não vai falar, a gente pode apontar, mas a gente deve estar sujeito às autoridades, com cuidado. Assim como João Batista, né, falou dos erros que aconteciam no palácio, a igreja ela tem o papel de falar, de mostrar onde está o erro, onde está errando, mas deve se respeitar. A atitude de não resistir à autoridade. A gente precisa, né, estar sujeito a essa autoridade. Deixa eu só passar aqui. Então, porque resistir à autoridade significa lançar em batalha contra, se opor. Paulo fala de uma resistência formal, planejada, proposital e sistemática. A resistência que podemos ter não é o princípio da autoridade, mas os demandos da autoridade. Né? Então, foi aquilo que eu falei. Quando a autoridade ela vai fugir dos princípios, ela vai fugir dos caminhos certos, né? Então, aí sim, ela precisa ser alertada. A igreja tem o papel de alertar sobre os erros que esse governo vai cometer. Da mesma forma que João Batista, da mesma forma como Amós alertou o rei Jeroboão, como os apóstolos alertaram o sinédrio judaico, como Lutero alertou a aristocracia feudal, como Calvino alertou os tecnocratas genebrinos e como John Wesley condenou o tráfico de escravos na Inglaterra. Como Charles Finney alertou sobre a impiedade da escravidão na América e como Dietrich
Bonhoeffer ergueu sua voz contra o nazismo alemão. Quer dizer, a igreja, ela tem que se impor contra a injustiça, né? Ela tem que alertar, mostrar, bom, isso aqui está errado. Mas, da mesma forma, a gente tem que estar sujeito. Quando o governo se desvia de sua rota e se rebela contra a autoridade de Deus, promulgando leis contrárias à lei de Deus, a desobediência civil se torna um dever cristão e precisamos resistir como as parteiras hebreias se recusaram a matar os meninos recém-nascidos no Egito por ordem do faraó. Bom, quando as leis, né, do Estado, elas vão ferir princípios cristãos, aí sim nós podemos resistir, segundo fala o apóstolo Paulo, porque a gente tem o dever cristão de cumprir com seus princípios. Como foi, né? Ele citou aqui as parteiras, como foi com Sadraque, Mesaque e Abidnego, que resistiram à ordem, né, de adorar aquele rei. Como foi Daniel, que também resistiu à trama, né, que fizeram contra ele. Então, nós precisamos resistir, como os cristãos no passado também resistiram às ordens de adorar a reis, adorar a homens. Quando essas leis elas vão ferir princípios, aí a gente precisa resistir. Por quê? Mas sendo que, quando essas pessoas resistiram, o propósito deles é demonstrar que eles são mais submissos a Deus do que a leis humanas, né? Para mostrar que eles estão sujeitos a Deus. Se essas leis ferirem os princípios, né, os princípios espirituais, aí sim nós devemos resistir ao Estado, né? Todavia, a gente precisa entender que Paulo ele destaca que é grave resistir à autoridade. Quem a resiste está resistindo ao próprio Deus. É rebelião contra Deus e ninguém pode resistir a Deus senão para sua própria ruína e confusão. O que resiste à autoridade esforça-se para transtornar a ordem de Deus. E essa resistência gera desordem, patrocina a anarquia e o desgoverno e estabelece o caos. Bom, então a gente entendeu que a gente precisa obedecer, né, às autoridades e resistir, se opor quando elas ferirem os princípios cristãos. O segundo ponto que Paulo vai falar nesse capítulo é sobre a natureza das autoridades. E isso ele vai falar lá no versículo 4, que está escrito assim: pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. A autoridade é ministro de Deus. Os magistrados, né, essas autoridades, pessoas que estão no poder, eles devem entender uma coisa, que eles são ministros de Deus. Que eles foram colocados ali por permissão divina. Então, cada pessoa que tem essa posição deve reconhecer que isso é um chamado na vida deles. Que Deus os separou para esse ministério, é como um ministério, né? Eles são homens vocacionados, até porque a vocação vem de Deus. Tudo que recebemos vem de Deus. E se eles têm o dom, né, a vocação, até mesmo essa vocação vem de Deus. Eles são ministros de Deus, representantes de Deus e estão sobre a mão de Deus. Na verdade, eles são mordomos de Deus. A gente vai estudar sobre mordomia, né, no próximo culto, mas a gente vê aqui como que a mordomia funciona, né, nos magistrados.
eles têm essa responsabilidade, eles receberam isso, mas eles têm que dar conta a Deus. Então, todo magistrado, toda autoridade, ela precisa reconhecer que toda autoridade vem de Deus. A finalidade da autoridade. Qual é a finalidade que eles têm ao receber esse dom? A finalidade deles é promover o bem do povo, né? Dos seus magistrados. O objetivo do governo civil não é promover o bem-estar dos governantes, mas dos seus governados. Eles são investidos de autoridade a fim de agir como terror para os malfeitores e louvor para aqueles que fazem o bem. Ou seja, se a autoridade é representante de Deus, e se Deus é justo e bom, essa autoridade ela precisa compatibilizar-se com o caráter com que nela representa. Deus é um Deus bom, né? Nele há bondade. Então, a responsabilidade dessa autoridade é também promover o caráter de Deus, promover o bem. O objetivo né? Esse é o objetivo deles, de promover o bem aos seus governados. Quando eles assim não fazem, então eles estão agindo em desacordo com a vontade de Deus. Então, o papel do Estado é promover o bem e coibir o mal. Essa autoridade, ela é ministro de Deus para o nosso bem. Que tipo de bem? Paulo vai falar sobre 3 tipos de bem, sobre 5 bens, né, tipos de bens que essa autoridade promove. Então, ele vai falar sobre o bem político, o bem espiritual. Eu vou ler essa parte para vocês entenderem como que ele expressou isso aqui, ó. Para Calvino, o governo deve promover a verdade. Quando o governo promove o ateísmo ou outras aberrações que levam o povo a se desviar da verdade, está cavando a própria sepultura e tornando-se instrumento de juízo em vez de bênção. A Bíblia diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. O bem político. O objetivo do governo civil não é promover bem-estar dos governantes, mas do governado. Maldito é o ministro que apacenta a si mesmo e não ao seu rebanho. Maldito é o que legisla em causa própria. Maldito é o governante que se deleita nas camas de marfins e nos banquetes regalados, enquanto o povo geme sobre a tirania da fome. Veja como que isso é sério, como que a gente tem visto isso. A autoridade, os governantes, os magistrados, ele tem uma responsabilidade, né, de promover o bem dos seus governados. E quando eles assim não fazem, eles se tornam malditos perante Deus. Outro bem é o bem social, o bem que eles devem promover. O governo tem compromisso de promover a dignidade humana, estabelecer a justiça social, defender a liberdade, coibir os preconceitos, defender os humildes, os fracos, os desassistidos, os despossuídos. O governo tem de ser padrão de honestidade, não pode ser corrupto, imoral e parcial. Que grande responsabilidade social, né, que eles têm. O bem econômico, o governo tem de valorizar o homem e o trabalho, remunerando-o com justiça para que todos possam viver dignamente. E, por último, o bem moral. O governo deve estimular e promover um alto nível moral do seu povo. Um povo não é forte sem valores morais sólidos.
O patrocínio da cultura imoral está destruindo o nosso povo. Os grandes reinos e nações do passado caíram não por forças externas, mas por debilidade interna. Uma nação nunca é forte se os valores morais que a sustentam estão entrando em colapso. Ou seja, como que a moral é importante e os governos eles devem promover o bem baseado na moral, né? E quando eles não têm, quando não há essa moral, como que as coisas vão se destruindo, vão se arruinando. Governos no passado foram arruinados por falta de moral, porque não havia essa moral. Então, um dos deveres deles é promover o bem e o outro é castigar o mal, né? Deus proíbe que os cristãos se vinguem. Eles proíbem aplicar a vingança pessoal, mas ordena ao Estado fazê-lo. A autoridade deve ser firme no combate ao mal, pois liberdade sem restrição resulta em anarquia. O governo não pode ser complacente com a injustiça, com o mal, com a anarquia, com as forças desintegradoras que tentam anarquizar a sociedade. Então, assim como Deus não tolera o mal, também as autoridades devem ter pulso forte para combatê-lo. Quando o Estado castiga o malfeitor, está agindo como servo de Deus, executando sobre a ira divina. Bom, assim como Deus não tolera a maldade, como Deus não tolera a injustiça, né? Não tolera as pessoas, a diferença de pessoas, né? A diferença de um para o outro. Deus não faz acepção de pessoas. Então, ele também, para ele também pede que ao Estado ele também deve agir dessa forma. Ele deve ser justo, agir com justiça, né? Agir com firmeza, né? Como servos de Deus, nós devemos orar pelas autoridades. Devemos honrá-las, obedecê-las e pagar-lhe tributos. Mas também devemos confrontá-las se elas se desviam da verdade. Pois enquanto a autoridade governa sobre o governo de Deus e o representa, somos a consciência do Estado e devemos chamá-lo a voltar ao seu papel sempre que ele perder o rumo da caminhada. Então, foi aquilo que a gente falou, que a igreja tem o papel de confrontar. Se houver injustiça, se houver coisa errada, a igreja tem o papel de confrontar o Estado. O quarto ponto, levantado pelo apóstolo Paulo, fala sobre o nosso dever para com a autoridade. O dever que o cristão tem com as autoridades. Isso vai estar lá no capítulo 13, no versículo 6 e 7. Vamos ver o que ele vai falar. É por isso também que vocês pagam imposto, porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Paguem a todos o que lhe é devido. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Então, Paulo vai falar aqui, ele começa já falando, né? Pagai tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos que é devido. Paulo vai falar aqui que o cristão ele tem o dever de pagar as suas dívidas, né? Então, pagar tudo aquilo que lhe é devido. E aqui ele vai falar que o cristão ele é cidadão de dois reinos, cidadão do mundo, né? E cidadão do céu. Deve obediência ao Estado e deve obediência a Deus.
Sua obediência ao Estado é delimitada por sua obediência a Deus. As obrigações do cristão com o Estado são estabelecidas por Deus. É o próprio Deus quem ordena pagar ao Estado tributo e imposto, tratando as autoridades com respeito e honra. Então, às vezes a gente se sente tão injustiçado, né, de pagar tributos, mas isso é uma ordenança de Deus, que a gente deve pagar, está lá. A quem tributo, tributo, a quem honra, honra. Então, o cristão, ele deve ter a consciência limpa de que ele cumpre com as suas obrigações, com os seus deveres de pagar os seus tributos. O cristão consciente, ele submete-se à autoridade do Estado e honra seus representantes, paga seus impostos e ora pelo bem-estar do povo. Bom, aí ele vai falar que se não pagarmos nossos impostos, demonstraremos desrespeito para com a lei, para com as autoridades e para com o Senhor. E essa falta de consideração afeta inevitavelmente a consciência do cristão. Entretanto, o governo não pode exorbitar em sua função, sobrecarregando o imposto com pesados e abusivos impostos, vivendo no falso e no luxo, às expensas da pobreza e miséria do povo. Se, por um lado, nós temos responsabilidade para com o Estado, por outro lado, o Estado tem responsabilidade para conosco. Da mesma forma que nós somos, né, induzidos a pagar as nossas dívidas, a pagar os nossos impostos. O Senhor fala que o cristão deve pagar, mas o Estado também tem uma responsabilidade conosco. Ele não pode usar esses bens, os recursos, para enriquecimento próprio. Então, isso também está errado. Quando o Estado, né, ele passa dos limites fazendo isso, também é dever da igreja mostrar os seus erros, né? Questionar, né, seus erros. Então, o Estado, ele não está acima da lei moral, mas deve ser o seu mordomo. É aquilo que nós falamos sobre mordomia. Os governantes, eles têm uma responsabilidade diante de Deus. Tudo aquilo que eles têm em suas mãos, eles têm que dar conta. Não pensem eles que tudo que eles fazem, eles não terão que dar conta. Porque se essa autoridade que eles têm vem de Deus, eles terão que dar conta no futuro. O segundo ponto que Paulo vai falar no capítulo 13 é o nosso relacionamento com a lei. Ele vai falar do capítulo 13, no versículo 8 a 10. Olha o que ele fala aqui. Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros. Pois quem ama o próximo cumpre a lei. Pois estes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nessa palavra: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o cumprimento da lei é o amor. Paulo vai fazer, né, uma transição aqui de nossa relação com o Estado para a nossa relação com os irmãos. Primeiro ele falou da nossa responsabilidade com o Estado. Agora ele vai falar da nossa responsabilidade com os nossos irmãos, com aquele que está ao nosso lado. Ele já tratou da nossa dívida, né,
de compartilhar o Evangelho no capítulo 8, da nossa dívida de lealdade no pagamento dos impostos, que a gente viu. E agora ele vai tratar de uma outra dívida. Ele vai falar da dívida do amor ao próximo, sendo que essa é uma dívida impagável. Né? Se tem uma dívida que a gente não vai conseguir pagar, é o amor ao próximo. Dentro desse versículo, dizendo de pagar, né, as nossas dívidas, ele vai falar sobre a prática de pagar as dívidas a quem se pede emprestado. Né? Vai falar sobre empréstimo, aquelas pessoas que pegam emprestado e não pagam. O cristão, ele tem obrigação de andar corretamente, né? De pagar as suas dívidas. Tanto que a Bíblia vai dizer que não paga, então a gente não deve dever nada a ninguém, senão o amor. A Bíblia diz que o ímpio pede emprestado e não paga. Está lá no Salmos 37, 21. Mas o cristão, ele tem responsabilidade com a honestidade. Ele precisa pagar todas as suas dívidas. E vale ressaltar também que quando ele vai falar a expressão uns aos outros, está lá no versículo 8, não significa apenas aos irmãos na fé, tá? Isso significa todos. A gente tem responsabilidade para com todos, amar a todos, não só aquele irmãozinho, mas aquele ímpio também que está lá no nosso trabalho, que está lá o nosso vizinho, a gente também tem essa obrigação, essa dívida de amor. Então, Paulo vai falar, essa dívida é uma dívida impagável, que a gente nunca vai conseguir pagar. A gente pode fazer tudo, e aí vai dizer assim, podemos ajudar, podemos fazer tudo pelo nosso próximo. E aí a gente dizer, estou quitte com ele, não preciso fazer mais nada. Essa é a única dívida que a gente não consegue pagar. A gente vai estar sempre devendo o amor ao próximo. Então, ali ele vai dizer que o amor ao próximo é o cumprimento da lei. Olha, ele vai dizer lá no versículo 8, né? Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Que ele vai dizer, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento nesta palavra, se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor é essencialmente obediência. Por quê? Se você ama o próximo, com certeza você vai cumprir a lei. Né? Ao afirmar que ama o próximo, você está cumprindo a lei. Tanto que Paulo vai citar os mandamentos da segunda, né, da segunda tábua, né? O primeiro, do primeiro ao quinto mandamento, a gente vê os nossos deveres para com Deus. O segundo, né, a segunda tábua que a gente diz, que é do 6º ao 10º, são os nossos deveres para com o próximo, deveres com as outras pessoas. Ou seja, quem ama não vai matar, quem ama não vai adulterar, quem ama não furta nem cobiça o que é do próximo. Certo? Então, logo, se cumprirmos o mandamento do amor, estamos cumprindo o mandamento da lei. Terceiro ponto, o amor não pratica o mal com o próximo. O amor, ele é altruísta e não egoísta. O amor coloca sempre o outro na frente do eu. O amor respeita a vida do outro. Por isso, quem ama não mata. O amor respeita a honra e a família do outro. Por isso, quem ama não adultera. O amor respeita os bens e a propriedade do outro. Por isso, quem ama não furta. O amor respeita o bom nome do outro. Por isso, quem ama não se presta a falso testemunho.
O amor não deseja o que é do outro, antes está contente com o que Deus lhe deu. Por isso, quem ama não cobiça. Então, quem ama não vai praticar o mal contra o seu próximo, né? Ele vai ter sempre esse cuidado. Então, logo estará cumprindo a lei. Esse é o relacionamento do cristão diante da lei. Porque se ele ama, ele vai estar cumprindo a lei. Esse é o nosso dever, esse é o que nós temos dever, amor ao próximo. E na terceira parte desse capítulo, o apóstolo Paulo vai falar sobre o nosso relacionamento com o tempo. Como devemos nos portar no tempo que nós temos hoje. No capítulo 13, do 11 ao 14, nós vamos ler, ele vai dizer assim: e digo isso a vocês que conhecem o tempo, já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai a alta noite, o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos das armas da luz. Vivamos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdia e ciúme, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha satisfazer os desejos da carne. Bom, Paulo vai falar que como nós devemos nos portar nesse tempo, como nós devemos discernir o tempo em que nós vivemos. À luz das Escrituras Sagradas, o tempo é dividido em duas partes, este mundo e a era vindoura. A era vindoura já foi inaugurada na primeira vinda de Cristo e será consumada na sua segunda vinda. Quando Jesus voltar, a era presente será completamente estragada pela era vindoura. Então haverá novos céus e nova terra. Então essa era vindoura, ela se iniciou quando Cristo veio ao mundo da primeira vez, e vai completar quando Jesus voltar na sua segunda vinda. Então essa é a era, nós vivemos o tempo presente, né? E na perspectiva da era vindoura. E como nós como cristão, de que forma o cristão deve discernir o tempo em que vive? Paulo vai falar que a gente deve viver acordado e não dormindo. Ou seja, a gente tem que estar desperto. O cristão, ele não pode estar dormindo nesse tempo, dormindo, sem ver, sem entender o tempo que estamos vivendo. Precisa estar acordado, atento para o que está acontecendo. As coisas que estão acontecendo, de acordo com as Escrituras. Vivendo na expectativa da glorificação. Ou seja, o cristão tem que ter essa expectativa de que a gente tem a promessa da glorificação, que o nosso corpo será glorificado. Então, o cristão deve ter em si essa expectativa. E também vivendo na expectativa da segunda vinda. Bom, o cristão, ele não pode estar dormindo, ele não pode estar se entregue às coisas do mundo. Ele deve ter essa expectativa de que Jesus está voltando. A volta de Cristo deve estar em todo momento em nosso pensamento. A gente deve estar toda hora pensando, esperando, né? Por essa volta. A gente deve ansiar por essa volta. O cristão, ele precisa ter essa expectativa de que Cristo vai voltar a qualquer momento. E essa volta, ela não pode ser de surpresa. É por isso que o cristão não pode estar dormindo. Ela não pode ser uma surpresa para o cristão, né? Como se fosse, né? Porque o cristão, na verdade, ele sabe, ele tem a certeza de que Cristo vai voltar.
Então ele deve viver a todo momento esperando a volta de Cristo. Segundo, discernindo a conduta apropriada que devemos ter nesse tempo. Então, discernir o tempo em que a gente está vivendo, ele tem que discernir qual a sua conduta, como que o cristão deve se portar enquanto Jesus não volta, enquanto que ele vive nesse mundo, enquanto que ele vive aqui, como que ele deve se portar. Paulo vai dizer: deixemos as obras das trevas, ou seja, deixando o pecado, deixando as obras das trevas para trás. O cristão, ele não deve ansiar, ele não deve planejar pecar. O pecado tem que ser algo que acontece na vida dele por acaso, né? Ele não deve planejar pecar. Na verdade, o plano do cristão deve ser andar conforme Cristo andou. E o pecado é apenas um escorrego, e não ele planejar. E andar como os filhos da luz. Nós somos filhos da luz, então devemos mostrar essa luz que temos em nós. E aí Paulo vai falar dos pecados, né, que ele menciona que que o cristão não deve andar, que é orgias, bebedices, impudices, dissoluções, contendas e ciúmes. Paulo destaca aqui, na versão Almeida atualizada, ele vai falar sobre diferente, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade e libertinagem, não em discórdias e ciúmes. Esses são os pecados que Paulo vai falar que o cristão deve se guardar e não andar conforme isso. E por fim, Paulo vai terminar lá no versículo 14 falando como que o cristão deve se portar. Mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venham a satisfazer os desejos da carne. Então é isso que Paulo vai destacar aqui, que o cristão não deve se deixar levar pelos desejos da carne, né? Porque a carne almeja pecar. Em todo momento a carne vai almejar por pecar. Desculpa. Então, o cristão, ele tem o dever, o que ele vai fazer? Ele vai se revestir de Jesus Cristo, né? Ele deve se andar como Jesus andou, procurar ver como Jesus andou. Devemos andar como Jesus andou, falar como Jesus falou, agir como Jesus agiu e sentir como Jesus sentiu. Jesus deve dominar-nos da cabeça aos pés. Ou seja, a gente tem que viver Cristo em todo o momento. Então, foi isso que o apóstolo Paulo falou no capítulo 13. Nosso relacionamento com as autoridades, sabendo que a autoridade vem de Deus, a gente deve reconhecer. É Deus que coloca as autoridades lá. E se Deus coloca, nós temos a responsabilidade de obedecer, né? Nosso relacionamento com o próximo, de amar ao próximo. Devemos amar ao próximo, essa é a nossa responsabilidade. E como a gente se porta nesse tempo de hoje em dia. Enquanto Cristo não volta, como que a gente deve se comportar? Discernir o tempo que a gente vive, viver como cristãos, né? Viver como luz e não trevas, revestidos de Cristo, da cabeça aos pés. É isso que Paulo vem falar nesse capítulo 13. Obrigada para você que esteve conosco. Nós aprendemos mais uma vez desse capítulo, né, sobre Paulo falando. Que o Senhor os abençoe. Amém.